A noite tem um som que só quem sofre conhece. Não é o barulho da rua, nem o vento nas janelas. É o eco dos pensamentos quando o mundo inteiro se cala e só a alma continua falando. Há pessoas que têm medo do escuro, não por causa da ausência de luz, mas porque no escuro ninguém consegue esconder a própria dor. Talvez agora você esteja deitado com o celular na mão, tentando distrair o coração para não sentir tudo o que ficou mal resolvido durante o dia. Palavras que doeram, silêncios que gritaram, promessas que não se cumpriram. E no meio disso tudo, uma pergunta que não quer calar. Deus, o Senhor ainda me vê? Esta não é apenas mais uma oração. Esta é uma noite em que algo invisível pode mudar dentro de você. Se você sente que Deus te trouxe até aqui agora, escreva nos comentários: Deus está comigo. O quarto estava escuro, mas o peso no peito parecia iluminar tudo por dentro. Eu me virei de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição que aliviasse a dor que não era no corpo, era na alma. Aquele tipo de cansaço que nasce quando você luta demais e ora de menos, quando segura lágrimas durante o dia e as solta apenas quando ninguém está olhando. Lá fora, o mundo dormia, mas dentro de mim, uma guerra acontecia. Eu pensava em tudo que perdi, em tudo que não deu certo, em todas as vezes que acreditei e me decepcionei. E a pergunta voltou, ainda mais forte. Será que Deus ainda escuta alguém como eu? Foi nesse momento que o silêncio ficou pesado. Não era vazio, era expectativa. Algo dentro de mim sabia que aquela noite não seria comum. Porque quando a dor chega ao limite, ou você desiste, ou você ora. Se você já sentiu esse tipo de cansaço espiritual, escreva nos comentários. Glória a Deus, Ele me sustenta. Eu não sabia que palavras usar. Não tinha forças para fazer uma oração bonita, ensaiada, perfeita. Então fiz o que todo coração quebrado faz quando não aguenta mais. Eu falei a verdade. Deus, eu estou cansado. Cansado de tentar ser forte. Cansado de fingir que estou bem. Se o Senhor não me segurar agora, eu não sei se aguento mais uma noite. Minhas lágrimas caíam no travesseiro como se cada uma fosse uma confissão. Não havia plateia, não havia máscara. Era só eu e Deus. E naquele quarto escuro eu senti algo diferente. Não foi uma voz, não foi uma visão. Foi uma presença, uma paz lenta, profunda, que começou a ocupar o espaço que antes era só medo. Como diz o Salmo 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele estava perto. Eu sentia. Se você crê que Deus se aproxima de quem ora, escreva agora: eu sinto sua presença. O quarto continuava o mesmo. As paredes não se moveram. A janela não se abriu. Nada sobrenatural aconteceu do lado de fora. Mas por dentro, algo estava sendo rearrumado. Era como se mãos invisíveis estivessem organizando os pedaços do meu coração que estavam espalhados pelo chão da alma. O medo começou a perder força. A angústia, que antes gritava, agora apenas sussurrava. E no lugar do desespero, nasceu uma certeza suave. Eu não estava mais sozinho naquela madrugada. Eu me lembrei de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente acreditei nisso. Às vezes, Deus não muda à noite. Ele muda quem está dentro dela. Se você crê que Deus entra no seu quarto agora, escreva: Deus está aqui. Mesmo sentindo aquela paz, uma parte de mim ainda resistia. Era o medo tentando sobreviver. A fé começava a crescer, mas o passado sussurrava: e se tudo der errado de novo? E se você se decepcionar mais uma vez? Eu estava ali, de olhos fechados, travando uma batalha invisível. De um lado, a voz da dor, do outro, a voz suave de Deus. Foi então que eu lembrei de algo poderoso. Toda vez que a fé aparece, o medo tenta gritar mais alto.
mas o medo só grita, porque sabe que vai perder. Respirei fundo e disse em voz baixa: Senhor, mesmo com medo, eu escolho confiar. E naquele instante, algo dentro de mim se rendeu. Se você escolhe confiar em Deus mesmo com medo, escreva agora: eu confio. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Cada respiração ficava mais leve. Cada batida do coração parecia menos aflita. Aquele peso que me acompanhou o dia inteiro começou, pouco a pouco, a se dissolver. Não porque meus problemas tinham sumido, mas porque a presença de Deus estava maior do que eles. A Bíblia diz em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Eu estava sentindo exatamente isso. Uma paz que não fazia sentido para quem olha de fora, mas que era perfeita para quem estava por dentro. Era como se Deus estivesse me dizendo: descansa, eu cuido do que você não consegue. Se você recebe essa paz agora, escreva: a paz de Deus me envolve. Enquanto aquela paz tomava conta de mim, memórias começaram a surgir. Feridas antigas, decepções que eu achava superadas, mas ainda sangravam em silêncio. E, surpreendentemente, elas não vieram para me ferir. Vieram para serem tocadas. Era como se Deus estivesse passando por cada dor, uma por uma, dizendo: eu vejo isso, eu sei disso, e eu curo isso. Eu chorei, não de tristeza, mas de alívio. Porque quando Deus começa a curar, dói, mas liberta. Salmos 147:3 diz: Ele cura os de coração quebrantado. E naquela noite eu estava sendo curado. Se você crê que Deus também está te curando agora, escreva: Deus está me restaurando. O relógio marcava 1 hora que eu nem percebi passar. A madrugada seguia quieta, mas dentro de mim algo tinha mudado para sempre. Eu não estava mais lutando contra a noite. Eu estava sendo abraçado por ela, porque Deus tinha entrado naquele silêncio. Às vezes, o céu não responde com trovões. Ele responde com descanso, com aquela sensação de que, mesmo sem respostas, tudo vai ficar bem. Eu percebi que aquela oração antes de dormir tinha feito algo profundo. Ela tinha fechado portas que o medo mantinha abertas. Deus não removeu o vale, mas acendeu uma luz dentro dele. Se você sente que Deus está falando, com você agora escreva: eu ouço a tua voz, Senhor. Eu já não estava mais inquieto. O corpo ainda estava deitado, mas a alma finalmente tinha encontrado um lugar seguro. Era como se Deus tivesse construído um abrigo dentro de mim, um lugar onde o medo não entrava e a esperança podia respirar. Eu percebi algo que mudou tudo. Deus não me prometeu que o amanhã seria fácil, mas Ele me garantiu que eu não enfrentaria sozinho. E isso é tudo o que um coração cansado precisa. Antes de pegar no sono, eu sussurrei: obrigado, Senhor, por não desistir de mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormi em paz. Se você também entrega sua noite nas mãos de Deus, escreva: eu descanso em ti. Na manhã seguinte, o mundo ainda tinha problemas. As contas, as lutas, as incertezas, tudo ainda estava lá. Mas dentro de mim, algo era diferente. Eu tinha descoberto um segredo espiritual que muda tudo. Quando você termina o dia em oração, você começa o próximo em vitória. Aquela noite não apagou minhas dores, mas me ensinou algo eterno. Deus entra onde alguém ora, e quem aprende a falar com Deus antes de dormir, nunca mais enfrenta a escuridão sozinho. Talvez você não veja agora, mas esta oração já começou a mover coisas no mundo espiritual. Algo está sendo alinhado, algo está sendo preparado, algo está sendo curado. E agora faça algo simples, mas poderoso. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal da sua fé. Curta este vídeo como um ato de confiança em Deus. Compartilhe com alguém que
começou este ano sem forças, mas ainda ora em silêncio. E se inscreva neste canal como quem diz: eu escolho caminhar com Deus todos os dias. Porque se você ouviu tudo até aqui, é porque Deus continua assim, ouvindo você.